Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para mais um bate-papo com vocês, o nosso podcast Fanorte, trazendo hoje pessoas especiais. Via de regra, muitas vezes as pessoas costumam dizer, olha, o que foi que você produziu, onde foi que você ajudou alguém a prosperar na vida, qual o legado da Fanorte? A Fanorte tem vários legados, entre eles boas formações e pessoas que hoje estão bem colocadas no mercado de trabalho. Então eu estou aqui hoje com dois enfermeiros de sucesso no nosso município, dois enfermeiros bem colocados e que hoje vieram aqui bater um papo com a gente bem rapidinho para dizer que a profissão de enfermagem ela é próspera e que aqueles que de repente imaginam em fazer enfermagem aí, fiquem bastante à vontade, tá? Então eu estou aqui com a enfermeira Karina e estou aqui com o enfermeiro Michael e com duas pegadas diferentes. A Karina é da área privada e o Michael da área pública. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como foram a trajetória dos dois na faculdade e como é que está esse mercado, de que forma um vê e de que forma o outro vê também, Então vamos começar aqui pela Karina. Karina, obrigado, seja bem-vindo ao nosso podcast. Satisfação em poder estar conversando com alguém onde em algum momento a Fanorte contribuiu aí para o seu sucesso. Você hoje já é uma pessoa de sucesso. Muito obrigada. Bom dia a todos, meu nome é Karina, atualmente eu trabalho no Hospital dos Acidentados, assumi a função de gerente de enfermagem. Já tem um ano, vou fechar um ano como gerente de enfermagem, mas estou lá já há 3 anos, meu período de formação. E desde então só tem contribuído, costumo dizer para todo mundo, tenho orgulho de dizer que me formei na Fanorte, e sou da primeira turma. Que legal. A primeira turma que também teve o Michael, Michael? Seja bem-vindo aí. Obrigado, bom dia a todos. Meu nome é Michael, eu sou formado também na primeira turma junto com a Karina. E eu trabalho no Hospital Euro, já vou fazer 3 anos agora em novembro, lá no Euro, e eu sou coordenador de enfermagem. Eu coordeno toda a parte da frente ali do hospital, sala vermelha, clínica mista, admissão, hidratação, e eu sou responsável por toda a enfermagem que atende ali naquela frente. Legal. Vamos começar, Karina, como é que foi o encantamento pela enfermagem? Como foi que ele aconteceu na sua vida? Bom, na verdade, assim, foi de uma forma bem inusitada, Eu trabalhei na área financeira desde os 15 anos de idade, Nossa! O pessoal achava que ela ia ser contadora. Administradora. Administradora. E um belo dia eu trabalhava numa cooperativa e falaram assim pra mim, olha, precisa iniciar uma graduação. E se você iniciar na área administrativa, a gente vai contribuir em algo, Só que eu já sabia que não era o que me chamava mesmo a atenção, algo que eu gostava, E também, como a vida inteira eu fui criada dentro de igrejas, Então, eu queria algo relacionado a missões. Depois isso foi mudando, porque eu vi que a minha missão era diferente. Eu falei para os meninos, a minha missão é acidentados. Falei, a minha missão na África foi abortar. E aí eu fiz enfermagem e desde o primeiro período isso daí fui levando, eu comecei em outro estado, mas é aquela história, quem bebe da água de Cacoal É difícil, volta, e é verdade, gente. Aí eu voltei. Quando eu voltei, a única faculdade que abriu as portas para mim, que não queria me voltar lá no primeiro período, porque eu já tinha uma bagagem, Legal. Entendeu? A instituição que abriu as portas para mim foi a Fanorte, E mesmo não teve assim, não mediu esforços para poder olhar toda a minha grade, para poder unir essa grade, Então eu até falo, para quem tem vontade de fazer uma transferência assim, o pessoal aqui não tem preguiça de olhar a sua grade, de unir isso daí e te dar uma oportunidade de você ter a formação e uma oportunidade de qualidade, Porque aqui eu falo que eu tive uma formação de qualidade. Acho que todo aluno enfrenta, um
conflito ali entre ele realmente entender o que ele quer ou não, mas eu acredito que desde quando eu comecei a enfermagem eu já sabia que eu queria concluir ela até o final. E depois que eu fui para a área mesmo, né, de estágio, aí eu entendi que isso era meu espaço ali. Tô no lugar certo. Tem muita gente que começa várias faculdades até encontrar, né? A gente teve sorte de ter encontrado a nossa de primeira, porque tem gente que cada um tem o seu tempo e o seu momento, às vezes começa uma coisa e não gosta, termina e não tá errado. É isso mesmo, tem que experimentar. A gente foi sorte de encontrar a nossa logo de cara, né? Que bom. E o Michael também? Michael era professor, era engenheiro? Como é que foi a história do Michael com a enfermagem aí? Então, eu trabalhava de office boy, mas de bicicleta. Mas assim, como eu escolhi a enfermagem, eu fui por eliminação, né? Eu queria algum curso na área da saúde, que eu sempre tive vontade na área da saúde, e aí eu comecei a rever algumas. Aí fisioterapia não me interessava tanto, odonto, eu tenho agonia de mexer com dente, não consigo, medicina, não tem pai rico, e aí... Você falou... E aí eu fui eliminando a enfermagem. Eu falei, tá, enfermagem, o que eu sei de enfermagem, o que eu já presenciei, etc. Eu acho que é um trabalho legal. Pesquisei sobre a profissão. E aí, logo que eu estava terminando o ensino médio, foi quando inaugurou a FANORTE. Aí tinha distribuição de vários panfletos e facilidade para ingressar, etc. E aí eu fui. Né? Foi complicado no começo, porque o salário que eu ganhava dava para pagar a mensalidade certinho, sobrava R$50. Eu não tinha... Fazia mágica. Fazia mágica. E aí foi um ano desse jeito, e aí depois eu consegui o FIES. Né? Aí eu concluí com o FIES. Mas eu só consegui também o FIES porque o pessoal da FANORTE me ajudou bastante. A gente tinha um professor na época que ele sentava com a gente na frente do computador e fazia ali simulação, cadastro, eu não lembro agora o que era. E ele que dava a entrada do nosso FIES. Aí depois a gente só tinha que ir lá no banco concluir o processo, né? E eu acho que foi isso que facilitou. Aí eu comecei os primeiros períodos e eu já, tô gostando, né? E aí começou os primeiros estágios, eu fui me interessando cada vez mais. E aí chegou nos últimos estágios, que é mesmo para colocar a mão na massa, aí que eu vi o quanto que eu gostava. E não só, eu sempre fui muito crítico, né, em relação ao serviço. Acho que é por isso que eu virei coordenador depois. Mas desde o começo eu sempre, né, apontava os erros e tentava consertar. Ouvia alguma coisa que dava para melhorar e a gente tinha que melhorar. E aí foi essa coisa que eu acho que o enfermeiro deve trabalhar, né? Na faculdade não existe uma matéria específica disso, né? Mas pelo menos com os meus alunos do estágio, eu tento trabalhar a capacidade de liderança e organização do enfermeiro, que é extremamente importante. Eu tive alguma dificuldade no começo, né? Porque existem dois tipos de pessoas, tem os que nascem líder e tem o que aprende a ser líder, né? Eu não sei se eu nasci com a capacidade, mas que eu desenvolvi, né? Aprendi. E eu ensino isso também para os meus alunos de estágio, porque eu não comecei direto no Euro, direto no público, né? Eu comecei aqui na FANORTE, que depois que eu concluí a faculdade, né, na colação de grau, a nossa diretora, antiga diretora Iomar, ela chegou para mim e falou assim, Michael, você pode apresentar para uma banca, como se fosse uma entrevista assim, de emprego. Aí eu falei, beleza, pode ser. Quando? Ela, amanhã. E aí na colação de grau eu só saí, fui comemorar com o pessoal e voltei para casa e fui preparar uma aula, né, era sobre TCS, se eu não me engano, para eu apresentar no outro dia para ela. Tava ela, a Eldia e outros coordenadores. Aí eu tive que dar aula para eles, né? Apresentar.
E aí ela gostou bastante de mim e aí me contratou como preceptor. Legal. Aí eu comecei a dar estágio para a FANORTE. Aí eu fiquei quase um ano, né? Uns 7 meses, eu acho, dando só o estágio para a FANORTE, né? Preceptor. E depois eu fui convocado para o concurso. Legal. Esse concurso, por isso que eu falo para todos os alunos, para ir treinando o concurso, fazendo a prova, mesmo que seja por experiência. Por quê? Você já vai entendendo como que funciona, o que tem nas provas, o que não tem. E eu confesso que esse que eu fiz, eu achei que, não, eu vou fazer por experiência, né? Foi em 2017, eu estava no 7º período. E aí eu fiz ele e fui classificado, fiquei bem classificado. Legal. Só que aí ainda tinha um pessoal na minha frente e eu estava no 7º período, então não podia ser chamado. Mas, igual a Karina tá falando de missão, né? Eu acredito muito isso, né? Que, igual eu falo, cada pessoa tem seu tempo, né? E tudo no tempo de Deus. E, olha, foi coisa de Deus, porque foi o tempo certinho. Eu concluí a faculdade, trabalhar um pouquinho para pegar a experiência e eu fui convocado. Que bacana. Karina, a gente costuma dizer assim, né? Talvez muitas pessoas, decorrente da inexperiência, falam assim, poxa, mas você vai apostar numa instituição que acabou de nascer, que não tem uma certa experiência de mercado. Como é que foi o acolhimento? Você falou um pouquinho, mas se você pudesse expandir um pouquinho mais essa fala, que fosse um pouquinho mais direta na questão da FANORTE, como é que foi os professores, infraestrutura, né? Estágio, como você falou, que para o pessoal de enfermagem é muito importante. Esse cenário, desafios, que a gente sabe que eles existiram, né? Aqueles pontos que precisam ser corrigidos, mas acredito que vocês vivenciaram muitos pontos fortes, né? Também quem é novo tem muita energia, a gente precisa entender por isso. FANORTE no começo, assim como qualquer outra instituição, está cheio de energia. Então onde é que a gente pode desprender essa energia? Como é que foi a experiência com a FANORTE? Olha, para começar, igual eu falei, né? Na verdade, não foi nem eu que escolhi a instituição. A instituição escolheu me aceitar. Que legal. Me aceitar, não foi... Eu não tinha, na verdade, nem condições de escolher, né? Porque como eu tive que aguardar um período, né? Para poder alcançar a turma do Michael e ingressar junto com eles. Ali eu comecei já no 6º período com essa turma. E quando eu iniciei na instituição, eu já senti uma diferença, né? Apesar de ter estudado em Goiânia, né? Ser um local maior, até questão de desenvolvimento, eu senti realmente um acolhimento, né? Essa proximidade da instituição. E também na facilidade da interação aluno-professor, de entender. Eu estudava numa turma que ela tinha... acho que quase 60 alunos, né, em Goiânia. Quando eu cheguei aqui, a minha turma era pequenininha, tinha 20 alunos. Então, eu acredito que isso também facilitou muito para a primeira turma, né, essa interação, que a gente conseguia tirar as dúvidas ali mesmo. Até dentro da aula tinha esse debate. Não era aquela coisa assim, o professor fala, você ouve, anota o que tem para anotar, chega o dia da prova, você vai lá e faz. Se der certo, bem, se não der, amém, você faz. E não era assim, né? Realmente eu fui bem acolhida na FANORTE, isso aí é uma gratidão eterna, né? E não esqueço que eu fui escolhida. Eles escolheram me aceitar, né? Eles poderiam muito bem ter falado assim, olha, Karina, infelizmente a gente não pode, você vai ter que voltar para o primeiro período, porque a gente não vai aceitar movimentar aqui. Então, realmente, a faculdade era cheia de energia, né? Tinham... até os próprios alunos mesmo, eu costumo falar que a nossa sala era tão eclética, assim, era uma turma com a variedade que tinha tudo para dar um problemão, né? Tinha tudo para dar um problemão tanto na faculdade. Cultural quanto religiosa, era uma variedade muito grande. Imagina. Tudo, era completa mesmo, era uma turma completa. Eu acho que para a FANORTE isso até fez bem, né? Porque já teve contato ali com a experiência com uma turma eclética. Isso, né? Com os alunos assim que... E muitos perfis, né? Porque a gente sempre fala que tem o perfil da pessoa. Eu me considero um pouco camaleão, que eu acho que eu me adapto ali ao meio.
Mas tem gente que tem a tendência maior, por exemplo, para a unidade básica de saúde, uns para hospital, outros para coordenação, para assistência, porque o leque da enfermagem é muito grande. Esse aí foi um dos pontos também que me levou a escolher também, porque eu sabia que a área era muito grande, né? Tem algumas áreas que eu não gosto tanto, tem outras que eu já me identifico mais dentro da enfermagem, mas eu acho que eu me adapto no setor que for, né? Mas não é regra, cada pessoa tem o seu jeito e ela tem que... A gente vê nitidamente em alguns alunos, né? Eu já estou dando a preceptoria, né, de estágio para a FANorte já desde o começo, né, quando eu me formei, e eu já passei praticamente por todas as turmas de enfermagem, né, principalmente os últimos períodos. E tem aluno que desenvolve muito bem em unidade básica de saúde e não tanto no hospital. Tem aluno que desenvolve no materno infantil, que gosta de obstetrícia, ginecologia, e já não se dá tão bem na UBS, e aí é questão de perfil, e aí a pessoa vai escolher. Mas na faculdade a gente tem que preparar ele para tudo, porque ele não vai poder escolher no começo com o que ele vai trabalhar, não é? E ele tem que sair daqui preparado para tudo. E o estágio aqui da FANorte, ele serve para isso. O aluno tem que estar preparado, e eu pego pesado nos estágios. Porque, igual eu estava até comentando com a Karina, o aluno ele tem que sair pronto, porque amanhã ele pode vir trabalhar com a gente. Sim. Ele pode estar lá no Euro, ele pode estar lá no Acidentados, e aí se for um mau profissional, a culpa é nossa de ter deixado ele chegar ali. Então, tudo o que está de errado, de imperfeito, a gente tenta corrigir para ele sair o melhor possível da faculdade. Na condição de líderes, né, que é o posicionamento de vocês hoje, eu costumo dizer que geralmente o que a gente precisa é de 80% de pessoas que resolvem os nossos problemas, porque você tem que olhar de cima para baixo, né? Inteligência emocional para vocês é fundamental. Inteligência técnica é de quem está à frente, quem vai colocar a mão na massa, né? Professores e laboratórios e estágio, como é que você vê isso na época? Como é que você viu isso na Não faltou nada para mim. Até essa questão do estágio mesmo, nós tivemos contato com tudo, né? Graças a Deus a gente não pegou a época que o pessoal pegou da pandemia, que teve uma dificuldade para a formação, né? Então, assim, para a nossa formação foram excelentes, né? Os campos de estágio, né? Apesar de ser a primeira turma, e às vezes a gente encontra uma dificuldade ou outra de aceitação até dos próprios profissionais mesmo do local, né? Será que esse pessoal está chegando aí agora? Primeira turma, é novo, será que vai dar certo? Então, assim, os professores nunca deixaram isso interferir, muito pelo contrário, eles já iam colocando a gente ali no meio, vamos fazer, não assumiu esse papel de medo, né? Não, vocês não vão fazer porque é a primeira turma. Pelo contrário, né? Transmitiam segurança para vocês. Sempre transmitindo segurança. Tipo assim, podem ir que eu estou aqui cuidando de vocês. E são pessoas assim que a gente criou uma certa admiração lá desde dos primeiros períodos, né? Os professores, eles contribuíram muito para as escolhas também de hoje, né? Para onde a gente queria, né, trabalhar, porque a gente via ali, nossa, mas ele domina tão bem isso daí, achei tão legal. Os professores são a inspiração, né? A gente nada mais é do que um pedacinho de cada professor. E no teu caso, Michael, assim, assumindo esse papel de antagonista num primeiro momento e já de imediato protagonista, né? Como é que foi para você? Vira a chave, num dia você é acadêmico, no outro dia alguém já chega e fala assim, olha, verdade. Pega o comando aqui que agora é com você. Pô, né? Como é que foi isso? E assim, como é que você vê também essa condição? Os professores, o estágio da FANorte hoje, como é que você via como acadêmico, como é que você vê hoje como profissional que está junto, né? Um preceptor. Então, como acadêmico, igual a Karen falou, a gente teve excelentes profissionais, né, que deram estágio pra gente. E a gente se inspirou muito também neles, né? Nas condutas, nas formas, que são os exemplos. E eu fico preocupado com isso. Tem um pouquinho dessa influência hoje no Michael, de hoje, daqueles professores? Tem um pouquinho? Tem. Legal. Tem. E eu penso muito nisso, né? Porque você falou assim, eu sou exemplo.
eles vão fazer futuramente o que eu estou ensinando agora, o que eu estou fazendo. Perfeito. Porque eu era assim quando eu era acadêmico, né? E a gente tinha um professor, Reinaldo, né? Ele sempre foi muito concurseiro, por exemplo, né? E ele que instigava a gente a fazer os concursos. E esse meu eu fui fazer porque ele falou, né? Ó, vai, faça. A gente fica no pé. Quando eu virei preceptor, no começo ainda eu estava virando a chave ainda, né? E aí, volta e meia, eu deixava levar pelos alunos, né? Tentava entrar na onda. Só que aí a Eldia, né? Que é a nossa chefe, a coordenadora, ela sempre prestou esse suporte, né? Ela estava ali para corrigir, para aconselhar, para explicar. Ó, Maico, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, ela que desde da faculdade, na formação, né, acadêmica e também na formação profissional ali no trabalho, ela também sempre esteve muito presente. Então, da parte aqui dos professores, ela é uma coordenadora muito ativa e ela está sempre aconselhando, consertando algum errinho e ali ela, como a Karine falou, né, a facilidade que a gente tem de chegar, né, de ter o contato. O acesso é fácil. O acesso é fácil, isso. E isso a gente já tinha desde a época da faculdade, que eu acho que a faculdade ela sempre ouviu bastante o que os alunos tinham a dizer. Igual a nossa primeira turma, a gente foi muito ouvido. Tudo que a gente tinha para dizer, reclamação, elogio, a faculdade ouvia. É uma relação aberta, né? Uma relação muito aberta. Professor, assim, nota 10. Aí a faculdade ouvia a gente, renovava o contrato do professor para mais uma matéria, a turma gostava, aprendia, ou até mesmo o contrário. Sim. O professor está deixando a desejar, tal. A faculdade também intervia. E a gente tá falando ali também do acesso, né? Que a gente tinha liberdade para chegar nos professores, falar, os professores ajudavam a gente, igual eu falei. O professor pegou na minha mão e falou, vamos fazer o seu FIES. E o professor Maico, preceptor Maico hoje, ele é de fácil acesso também? Sou. O pessoal manda mensagem no WhatsApp, eu respondo. Legal. Tem alunos, né, de turmas anteriores que fizeram o processo seletivo, o concurso, e estão trabalhando comigo hoje lá no Euro. Legal. Né? E a gente tem essa liberdade. Eu tento manter o máximo de profissionalismo, né? Mas eu gosto de fazer amizade, então... Isso é bom. Mas aí, igual na coordenação, a Karine sabe, né? Que ela está na gerência, a gente só tem que saber separar, né? Sim. Porque chega na hora de puxar a orelha, aí o lado amizade tem que dar uma desligadinha, puxa a orelha e depois a gente volta a ser amigo. Esse nível de maturidade, às vezes, eles encontram algumas dificuldades, né? Porque... até então, não estando no âmbito profissional, muitas vezes para o recém-formado ou aquele que está aspirando, né, a se formar, ele tem uma certa dificuldade, ele meio que coloca, né, duas coisas em uma só, e depois você precisa dizer para ele, olha, você vai lá em casa, a gente participa do churrasco, mas aqui é outra coisa, né? E aí eu vou fazer algumas perguntas para vocês agora muito específicas, né, porque assim... como dito no primeiro momento, vocês estão em segmentos diferentes, né? Então, Karina está no privado, Maico está no público. A nossa turma toda, ela igual a Karina está falando, é tão eclética que cada um seguiu num lugar. Tem pessoas da nossa turma que está em UBS, tem uns que estão no hospital público, no hospital privado, hospital do amor. Isso que eu ia perguntar agora. Então, não estão todo mundo... Não. Todos empregados. Todos empregados. Todos, não ficou ninguém sem. Que maravilha. E vocês têm essa interação ainda hoje? Sim, inclusive eu trabalho, uma das minhas colegas de sala, hoje ela é minha enfermeira. Olha que legal. Tatiana. Hoje nós trabalhamos juntas, né? Legal. Mas e daí como é que é? Por exemplo, alguém está aspirando a ir para o mercado de trabalho, Karina. O que faz alguém pensar assim... eu quero ir para o privado, eu não quero ir para o público. Daqui a pouco eu vou fazer a mesma pergunta para você. Porque muitas vezes imagina-se assim, não, eu vou para o público porque lá tem estabilidade, né? Essa estabilidade pode ser construída no privado também, né?
É possível você falar um pouquinho o que foi que levou a Karina para o privado? E hoje, o privado, ele ainda tem espaço para os recém-formados que virão por aí? Com certeza, sim. Eu vou ser bem sincera, né? Seja. A necessidade faz a causa. Então, quando você se forma, você começa realmente... Eu preciso de um emprego. Então, foi o que eu fiz. Testei, né, alguns concursos na época da faculdade, depois disso não fiz mais, mas eu tentei uma residência. É tanto que essa colega minha que trabalha comigo hoje, nós fizemos a residência, fomos classificadas, só que a Tatiele entrou e eu não entrei. Certo. Entendeu? Na parte da entrevista, mas chegamos lá. Olha o nível dos alunos. Eu lembrei que a gente foi fazer uma também em Vilhena, lembra? Isso. Quando a gente terminou a faculdade, tudo quanto é concurso, residência, a gente catava um carro, catava uma van e ia. Legal. A gente é muito gostoso, né? Essas excursão de concurso que a gente chama. Que legal. Chama o pessoal da turma, entra numa van e parte pro Mato Grosso e vai fazendo concurso. Seletivos. A gente fez muito isso. E aí, a primeira instituição, a primeira empresa que abriu as portas para mim foi o HCR. Ele tem uma HCR de Paraná, né? Que também é empresa particular. Então, assim, eu também não estava medindo distâncias. Onde me contratasse, eu ia pegar minhas malas e ia. E foi o que eu fiz, né? Eles a parte de entrevista, de provas, né? Porque eles têm também, são classificadas em 3 ali. Depois você passa por um psicólogo, né? Eu fiz com 50 pessoas. Aí 10 foram selecionados. Aí nesses 10 eu entrei, fiquei 6 meses no HCR. Depois eu recebi a ligação, né, de um colega, falou: Karina, eles estão contratando aqui no Acidentados. E eu falei: nossa, tudo que eu queria era voltar para casa, né, para Cacoal. Então, eu tava doida para voltar para casa. O problema não era a instituição, tá, gente? Era que eu queria realmente voltar para casa. E aí surgiu a oportunidade. Fiz a prova, né, que naquela época ainda aplicavam-se provas por escrito no Acidentados. E fiz depois uma entrevista. Na época minha gerente era a Sara, né? E eu saí de lá e falei assim: gente, nossa, que prova difícil, porque era para UTI, direto para UTI. E eu, na época que eu concluí a faculdade, a gente também demorou um período, a gente concluiu a especialização também. Minha especialização era em UTI. Então foi o que me chamou mais atenção também, foi isso, porque a oportunidade seria dentro de uma unidade de terapia intensiva, que eu já ia praticar aquilo que eu fiz na teoria, né? Então, fiz a prova e falei: gente, não tenho certeza se fui bem ou não. Mas aí naquela época fui bem, né? Acertei 90% da prova. Aí a Sara ligou pra mim, nós fizemos a entrevista e ela falou: você está disposta a largar tudo? Porque pode ser que não dê certo. Já foi bem sincera. Porque você vai largar um emprego lá, mas pode ser que aqui não vai pra frente, né? Nós somos diferentes em alguns quesitos. E fiquei 2 meses na assistência, na UTI. E aí ela virou bem assim pra mim: Karina, eu vou te contar uma história. A oportunidade ela só passa uma vez. E hoje eu tô te dando a oportunidade de você ser coordenadora da UTI. Você quer assumir? Como que você diz não se a pessoa fala bem assim pra você, ó? A oportunidade só passa uma vez. Ou seja, se você não aceitar, nunca mais eu te ofereço. Desceu uma luz do céu. E a Sara, ela assim, dos meus gerentes eu peguei muitas coisas boas, né, que eu guardo isso até hoje. E dela, essa foi uma coisa que eu aprendi. Eu falo pra ela até hoje. Falei: Sara, então não vamos deixar passar, né? E fui. Eu falei: mas se não der certo, você me volta pra assistência. É sempre isso, né? O plano B. O plano B. E aí foi indo, né? Até a doutora Maria Cândida, que é médica intensivista da UTI hoje, assim, ela falava assim: nossa, mas ela é tímida. Porque eu não era muito de falar, né? Mas eu fazia bastante ali que colocava. Mas ela é tímida, será que vai dar certo, né? Porque é uma equipe, né? Já tem mais de 30 pessoas que ela precisa coordenar, né? Aqui dentro. E aí, fui indo, foram os primeiros 6 meses. A princípio ainda assim, eu era mais treinada pela equipe do que a equipe, você? Porque a equipe começou antes de mim. E assim, o Assentados ele é muito certinho, né, em questão de protocolos, ele não deixa de faltar nada, então isso pra mim assim me ajuda muito até hoje, né, e pra qualquer um que entra é assim também. E fiquei 2 anos, e aí surgiu a oportunidade mais uma vez, né,
Aí eu nunca mais esqueci do que a Sara me ensinou. A Uma oportunidade só passa uma vez. E pior que a princípio, quando me ofereceram a gerência, eu falei assim, não, acho que não. Deixa eu ficar aqui mesmo, porque eu sou apaixonada por UTI, né? Aí depois eu fui em casa, a consciência pesou. Eu falei, parece que eu tô ouvindo ela falar no meu ouvido assim, ó, só passa uma vez. E fui. Tô há 1 ano, só que a realidade é totalmente diferente de uma coordenação de setor, porque de 30... Né? Isso, quando você está na coordenação de setor, você ainda tem muito contato com a assistência. Quando você passa a ser gerente, e hoje assim a minha equipe ela chega a 120 profissionais de enfermagem, acho que são 95 técnicos e 25 a 26 enfermeiros. É praticamente uma empresa, né? Mas que eles me deram essa oportunidade, então eu aprendi, dentro de 1 ano eu aprendi muita coisa, até questão assim de empatia com o outro, né? Eu trabalhei muito isso em mim, eu aprendi a compreender mais as pessoas, né? Que mesmo a gente dividindo esse amigo e profissional, é uma pessoa só. Então a gente precisa compreender que ela tem problemas em casa, né? Então o Acidentados ele me ajudou muito, me ensinou muito, assim. O profissional que eu sou tem um pouco da FANORTE, tem um pouco do Acidentados, tem um pouco de mim, tem um pouco por onde a gente passou. Então, tem lugar sim na instituição privada. Eu não sei a realidade do público, porque eu nunca vivi a realidade no público, mas hoje eu tenho enfermeiros que trabalham no público, que trabalham no privado, que vivem as duas realidades. E assim, eles são apaixonados também pela instituição privada. Se eu perguntar para eles, saber se vocês querem sair daqui, eles não querem. Que legal. Porque é um ambiente gostoso de se trabalhar. Inclusive eu tenho pupilas estudando aqui, né? Que são técnicas de enfermagem. É uma turminha aí. Legal. Karina, e os... Eu vou concluir que eu lembrei de um fato que a gente estava comentando outro dia sobre os novatos ingressar no privado, né? As vantagens. Aí a Karina estava comentando que quando a pessoa é novata, né? Ela se molda conforme a estrutura da instituição. Isso é muito bom, né? Principalmente para o hospital particular, que tem muitos protocolos. Sem vício, né? Isso, sem vício. Na verdade, você pode perguntar assim para nossa equipe. Já faz parte também de do perfil, né, de contratação dos acidentados. Pegar esse pessoal que está saindo da faculdade, está terminando a faculdade. Vamos ver, professor, me indica alguém aí. Michael, e aí, manda aí. Você tem 10 para indicar, então vamos chamar todo mundo para entrevista e vamos ver aquele que vai sair legal, né? Vai sair melhor na entrevista, mas tem oportunidade sim. Michael, nesse caso, é lógico, poucas vezes tem aquela chance de você estar ali no nono, fechando, e ter um concurso, e já sair da faculdade e entrar num concurso. É difícil, né? E a área pública hoje? Como é que tipo de conselho se dá para quem... quais são as vantagens, quais são as desvantagens de estar na área pública? Então, o conselho é fazer o concurso, mesmo que seja por experiência, né? Estou no 5º período, no 7º período, faça, né? Você não vai perder nada com isso. É mais um conhecimento que você vai adquirir, experiência. E não ter medo de fazer em cidade pequena ou cidade muito grande, porque tem gente que pensa, não, lá no final do mundo não vou. Eu falei, aí tá querendo demais, né? Você acabou de sair da faculdade, não quer ir trabalhar numa cidade pequena? Não. E porque a enfermagem não pode ter frescura, porque a gente mexe com tudo. Então não pode ter esse tipo de frescura, não. Meus alunos mesmo, se querer desmaiar porque viu sangue, eu já reprovo. Não tem condição de estar aí. Então, agora, sobre o público, é uma realidade, né, bem diferente da lei do privado, porque eu acho que a grande vantagem do privado é que o sistema ali funciona, né? O público ainda tem alguns erros do sistema em si, né? Não só do SUS, né? Todo o sistema que rege, né, ao público, devido a algumas politicagens, etc., acaba prejudicando. Quem trabalha em município sofre mais ainda, né? Eu não conheço a realidade do município, mas eu tenho os colegas, né, que trabalham lá e acaba sofrendo com questão de politicagem, né? Mas agora, além disso, as vantagens. A questão que você citou anteriormente, que é a estabilidade, né? Você passa o período probatório e você ganha a estabilidade, né?
Porém, tem que ter muito cuidado com essa estabilidade, porque ela se torna uma zona de conforto. Sim. E aí a pessoa, depois que ela entra nessa zona de conforto, ela não se abre para mais nada. Então, tem enfermeiro lá que passou no concurso e aí nunca mais fez uma pós-graduação, nunca mais se especializou em nada. Não empreendeu na própria carreira. Não, parou ali. O problema da estabilidade é que ela estabiliza a pessoa, empaca ela. Alguns entram dele, né? Então, é assim, eu gosto da preceptoria, dos estágios, porque eu tô sempre me atualizando, né? E eu tô também embarcando na carreira, não paralisei ali. Perfeito. Tá, aí tem a questão agora de dimensionamento, estrutura, que também é diferente do particular, né? Às vezes você não vai ter uma equipe completa no seu plantão. Não, meu não. Às vezes você não vai ter equipe completa no seu plantão. Às vezes a quantidade de paciente vai ser exorbitante, como é no caso do Euro. Né? O Euro, aqui em Cacoal, existem 2 hospitais estaduais, que é o Euro e o Regional. Quando a gente faz o concurso, você vem para o complexo, né, que é os 2 hospitais, e aí o RH te direciona para um deles. Né? No meu caso, eu vim para o Euro, era por ordem de chegada. Quem chegasse ia pro Euro, o outro ia pro Regional. Um pro Euro, outro pro Regional. Você pra lá, você pra cá, você pra cá. Então assim, o destino, né? O destino, como sempre, influenciando na vida da gente. Só que o SUS, eu vejo o SUS como uma coisa maravilhosa. Sim. Sabe? Eu não consigo imaginar como que é morar nos outros países que não tem o SUS. Porque eu que sou um usuário do SUS, né? Eu vejo que se não fosse o SUS, muita gente da família e muitas outras pessoas, né, estariam de mãos atadas ali. Não teria o acesso à saúde, né? Então eu vejo o SUS como uma coisa maravilhosa. E eu vejo que, no caso da missão, a minha missão seria melhorar esse SUS, né? Eu acredito que eu estou ali hoje para poder melhorar esse SUS. Como Cacoal não tem um hospital municipal, né, abriu agora a PAN, né, mas só faz atendimento ali em 24 horas, não tem internação, né, os pacientes continuam sendo internados no Euro, então tem superlotação, etc. E aí eu acho... A porta de entrada de quem está doente. A porta de entrada, o estado de Rondônia, ele foi dividido no meio, e aí tem a macro-região 1 e macro-região 2. Todas as cidades de Jaru para baixo, vem tudo para Cacoal, tudo para o Euro. Né? Pacientes ortopédicos, neuro, cirurgia, bucomaxilo, vem tudo para cá. Aí o que acontece? Os municípios, devido às falhas, né, do sistema que eu citei, não conseguem dar suporte para os pacientes e eles acabam vindo para cá. Então o SUS ele tem esse problema de superlotação, está sempre lotado. E aí acaba desgastando um pouco os profissionais, porque é um plantão, né? Só que assim, a equipe... Mas para o estagiário isso acaba sendo bom porque é muito ativo, né? O estagiário é ótimo. Eu levo meus alunos lá, cada estágio, no final do estágio eles já estão... Ai meu Deus, meu pé tá doendo. Porque lá a gente anda, a gente faz todos quanto é procedimento. Eu já aviso cedo para meus enfermeiros, né? Que eu tô lá na coordenação. Eu falo, mais tarde vai vir acadêmico aí, deixa os procedimentos. Eu já deixo avisado antes. E aí quando os alunos chegam, eu só vou distribuindo, né? Eu lembrei um fato interessante sobre o estágio, que na época que eu e a Karine estavam estagiando, o estágio era um pouquinho diferente de hoje em dia. Certo. Que antes a gente ficava, praticamente, cada aluno ficava num setor diferente. E a gente tinha que aprender a organizar e assumir o plantão como se nós fôssemos o enfermeiro plantonista. Então não tinha aquele negócio de, tá eu e ela, e você aqui, a gente fica conversando. Não, lá eu estava sozinho, só com o meu professor, e ele estava me avaliando. Legal. E essa parte eu gosto porque desenvolve muita autonomia, né? O enfermeiro ele tem que ter autonomia das coisas. E eu acho que foi ótimo para a nossa formação. Hoje, como as turmas são muito grandes, às vezes não dá para deixar um aluno por setor, né? A gente deixa 2 ou 3, mas trabalha também essa questão da autonomia, né? Eu gosto de deixar nos estágios um aluno que eu chamo de gerente, né? Legal.
a cada 2 dias, eu deixo um gerente que ele é responsável por liderar o grupo. Eu tô ali supervisionando, mas eu falo, ó, quem vai organizar o plantão hoje é você. Aí tá aqui os afazeres, tá aqui os seus colegas, que é a sua equipe, e agora você que vai gerenciar o que cada um vai fazer. E eu quero que rende esse negócio no final do dia. E aí, por quê? Eu acho que é muito importante. O enfermeiro tem que trabalhar a autonomia, né? Liderança, meus alunos eu ensino tudo isso. Outra coisa que é também privativa do enfermeiro é a divisão dos técnicos de enfermagem, né? A divisão diária ali, o que cada um vai fazer. Que o enfermeiro tem que saber. E eu ensino meus alunos já a fazer isso. Eu faço simulação. Eu falo, ó, hoje na equipe tá tantos técnicos para tantos pacientes. Façam a divisão dos leitos. Faça a divisão das tarefas do enfermeiro. Então, além da prática de pegar a mão na massa, eu também ensino eles questão da administração do plantão. Que faz parte, querendo ou não, né? Que faz parte. Né? Que faz parte. Com certeza. Nesse caso, vocês, então, nós poderíamos dizer que, infelizmente, doenças, elas sempre estarão presentes, necessidade de profissionais para a área sempre vai existir, então é uma área que a gente pode dizer que nunca vai faltar, de certa forma, um emprego, né? Não. Acho muito difícil faltar. Até porque a gente tem observado a enfermagem ela se expandir, né? Me corrija se eu estiver errado, home care, né? A própria estética. Você trabalhou, não foi, Karine, um pouco no home care? Eu trabalhei no home care. E também... A gente é muito eclético. Enfermagem de trabalho, né? As empresas hoje, elas Educação, né? Educação, né? Então, quer dizer, é uma área que ela não fica restrita, né? Dentro dos próprios hospitais, né? Existem vários setores que necessitam de um enfermeiro. Na verdade, hoje onde tem um técnico trabalhando, precisa da supervisão de um enfermeiro. Isso já é lei, isso é norma. Se eu tenho um técnico trabalhando no laboratório, eu já preciso que o enfermeiro assuma aquela responsabilidade ali de supervisionar as atividades. Mesmo que seja ali, né, indiretamente, precisa ter uma supervisão de um enfermeiro. Isso já é uma normativa. Então, assim, eu já falo que a pessoa, quando o enfermeiro, quando ele escolhe ser enfermeiro, ele já escolhe trabalhar dentro dele ali uma parte de liderança, porque precisa desenvolver. Porque quando ele se forma, ele já tem que... Se ele não for fazer algum serviço autônomo, né, vamos supor, ou ser um professor, né, de certa forma ele vai ter que gerir uma turminha ali, né, mas ele formou, ele já tem que assumir a responsabilidade de 1, 2, 3 pessoas, 120 pessoas, né? 500 pessoas. A gente vê isso hoje muito nos secretariados, né? Secretário de município, secretário de estado, né? Da área de saúde, geralmente ele tem uma característica muito forte, voltado para o enfermeiro, né? Nos parece que o enfermeiro ele tem essa visão holística. Sim. Dentro dos setores, além de ter os enfermeiros assistenciais, que é uma área que talvez o pessoal já inicia nela ali, cada setor tem um coordenador. Deus me livre se eu não tivesse os coordenadores, por mim ali, porque eles são minha ponte, né, entre a equipe e eu ali, entre essa parte de administração ali do hospital, de RH, eles fazem essa ponte, né? Eles me trazem, olha, esse daqui tá bacana, né? Esse aqui a gente pode trabalhar um pouquinho mais, né? Então, já é uma área que também já pode desenvolver ali a parte de coordenação, que tem várias especializações também nessa área. Hoje, o próprio Ministério da Saúde, né, a Vigilância, eles falam sobre as comissões dentro de instituição hospitalar, né? Núcleo de Educação Permanente, Núcleo de Segurança do Paciente, Comissão de Ética, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, e tudo isso vai um enfermeiro, né? Centros de diluições, né, que vai um enfermeiro também. Eu já fui do Núcleo de Educação Permanente também. Que legal. Uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer para vocês, ela é indiscreta, mas a gente vai se limitar a ficar só no discreto. Hoje eu poderia falar para quem está aspirando a fazer enfermagem, para quem vai daqui a pouco se tornar enfermeiro, a área privada do ponto de vista financeiro, ele é interessante? A gente não precisa entrar no mérito de valores, mas assim, muitas vezes alguém cria
aquela insegurança, né? Poxa, se eu for enfermeiro, eu vou ter uma... É lógico que cada um constrói aquilo que quer, né? Mas teria como a gente dizer, olha, você vai ter uma boa vida, você vai conseguir ter sua casa, você vai conseguir ter seu carro. É possível a gente dar uma noção para quem... Porque primeiro a gente fica naquela insegurança, eu preciso... Michael bem ontem era um office boy, uma bicicletinha, você fala assim, cara, tem que investir em alguma coisa aí, numa profissão que vai me dar pelo menos uma certa segurança. Entendeu o que eu quis dizer? Sim, é possível sim. Inclusive, falando sobre mim mesmo, né? E falando sobre a instituição onde hoje eu trabalho. Ela abriu as portas para muitas coisas do que eu tenho hoje, né? Inclusive veículo, né? Que é um conforto. Nem é só um, eu tenho outras possibilidades, né? De veículos. Às vezes você quer, né? Uma moto, que é algo mais rápido, quer um carro, né? Consegue. Investir em algum terreno. Eu tenho enfermeiros ali que iniciaram morando de aluguel, hoje eles já pagam a própria casa, entendeu? E assim, com certeza essa parte financeira contribui demais. E a instituição particular, o que ela pode atender, inclusive até a questão de convênio de saúde, é uma proposta boa que eles trazem. Os benefícios, pra gente, né? Muitos benefícios, né? Isso é legal. Então, assim, com certeza, você consegue ter uma vida com conforto. Porque às vezes as pessoas entram num determinado serviço, num determinado trabalho, né? E ele fala assim, quanto é que eu vou ganhar, né? Eu acho que é importante você entender o todo, né? Olha, o seu vencimento é X, mas você vai ter plano de saúde, você vai ter um plano odontológico, você vai ter um ticket de alimentação, que às vezes até supera aquilo que é o valor Você vai ter investimentos em educação, cursos, porque a empresa investe em você, entendeu? Então é algo que talvez você estivesse tirando do bolso, eles mesmos já investem no profissional. Então isso acontece muito na instituição privada, né? O pessoal, ninguém tem como negar isso, porque isso acontece conosco, eles investem mesmo. E a questão salarial, nós vemos aí, né, que a enfermagem tem lutado pelo piso salarial. E, claro, ninguém vai poder se opor a isso, né? Está mais próximo do que nunca. Exatamente, está mais próximo do que nunca. Você lembra o valor base? 4.700, né, para o enfermeiro e 3 acho que é 70% desse valor para o técnico, né? Legal. Então, assim... Esse aí é o piso nosso. Esse será somente o piso, né? Aí conta insalubridade, adicional noturno, né? Que são as coisas que já precisam ter mesmo dentro de quem trabalha, né? E muito vai depender também do perfil do profissional, né? Como nós estávamos falando agora há pouco. O tamanho da sua fome vai depender de você. O quanto você quer subir, o céu é seu limite, né? O valor para o assistencial é um, para o coordenador é outro, para o gerente é outro e assim vai. Legal. Só tem que cuidar no número de vínculos que a pessoa tem. Hoje para a função que eu exerço, assim, eu acho que o máximo seria, por exemplo, ministrar cursos, aulas, o máximo seria isso. Porque se eu pegasse plantão, eu já sei que para mim já não conseguiria doar o tanto que eu posso doar hoje, né, nessa questão de gestão, né? Porque é muito profissional, porque a gente trabalha em sistema de plantão, né? Quem trabalha, né? Você faz um plantão, folga 4, 3 dias, depende do lugar. E aí, normalmente, a pessoa... Não, se eu tenho 4 dias de folga, por que eu não arranjo outro emprego? Isso. E aí tem gente que arranja um segundo emprego, aí tem uns mais doidos que... Terceiro emprego. Daqui a pouco tá no overgame, né? E acaba perdendo aquela qualidade, assim, que a pessoa tanto lutou ali, né, pra ter na... E o ser humano tem aquele problema, se eu ganho 2.000, eu vou gastar 2, se eu ganhar 5, eu gasto 5. Hoje eu tô com 3 vínculos, ganhando 10, 15, vou gastar os 15. E aquele conforto ali vira o círculo vicioso. Depois que você se tornou enfermeiro, você ganha, né? Você acaba perdendo, né? A qualidade de vida. Michael, no caso do público, é possível, a gente sabe, um dos fatores positivos é a estabilidade, né? Mas como você bem disse, às vezes tem os pontos prós e os contras. Hoje, na verdade, uma pessoa, dada a necessidade de um piso, como foi bem dito por vocês, e que vai ser, ou que já está sendo aplicado, não sei, né?
o enfermeiro na área pública também, ele tem essa segurança que nós estamos falando aqui, ele pode ter essa garantia de falar assim, não, eu vou ter meu carro, eu vou ter minha casa, eu vou conseguir fazer uma viagem no final do ano, que eu acho que isso são coisas básicas que todo mundo quer para sua vida, né? Então, eu falei dos prós e os contras da parte em relação ao trabalho e à assistência, né? Agora, da parte financeira, tem muito ponto positivo. Certo. Porque o que acontece? O estado de Rondônia, ele se adequou basicamente ao piso salarial já. Certo. Então, o enfermeiro do estado hoje, ele já está recebendo mais ou menos o valor do piso, né? Certo. Talvez vai ter um reajuste depois, caso for aprovado o piso, né? Ainda tem vai plano, aumentar. Né? Tem plano de carreira, né? Agora. E agora foi aprovado esse ano o plano de cargo e carreira. Então, quanto mais tempo de estado eu tiver de trabalho, eu vou receber mais. Legal. Quanto mais pós-graduação, mestrado, doutorado, eu vou ganhar mais. Legal. Cursos, etc., acrescenta. Então, assim, o Estado ele passou a valorizar agora a enfermagem, né? E Rondônia foi agora, só que outros estados do Brasil já vinham fazendo isso antes, né? Por que a gente sempre ia fazer concurso no Mato Grosso? Porque no Mato Grosso a gente paga melhor. Entendi. Pagava, né? Pagava, verdade. Pagava. Agora a Rondônia já entrou ali equiparou. Mas a gente, quando aparecia qualquer concurso no Mato Grosso, a gente corria. Bora. Porque enquanto um aqui estava ganhando 3, 4 mil, lá no Mato Grosso ele estava pagando 7. Aí a gente crescia o olho, montava no carro e bora fazer o concurso. Mas então, o lado financeiro tem a questão da estabilidade, né, que eu falei para vocês. E a gente costuma brincar que quando você se torna servidor público, você nunca vai ficar rico, mas também não vai ficar pobre. Você vai manter ali na estabilidade, né? Literalmente. Tem que abrir esse bolso, né, Michael? Desde que formou, tem condições de pagar uma viagem, fica segurando esse dinheiro aí. É verdade. É porque eu foquei muito em alguns bens, né? Igual eu comprei o carro recentemente, aí investi mais em questão. Mas eu vou viajar assim em outubro, tá? Tá bom. Que é minhas férias. Tá? Gerente, minhas férias, lembra aí, tá? Então, e assim, a gente começa a conquistar as coisas, né? Coisas que a gente não tinha antes. E igual a Karine falou do aluguel, eu morava num kitnet. Aí hoje eu tô morando numa casa com 2 quartos, eu moro sozinho, não tem nem porque que eu tenho outro quarto. Mas, quando minha mãe vai, ela dorme lá. E consegui comprar o carro para quem andava com a bicicleta, né? E quando eu era acadêmico, depois de um tempo que eu consegui o FIES, eu fui morar sozinho, né? E o que eu mais sentia, assim, é quando eu ia no mercado e eu tinha que ficar somando no celular o valor dos produtos, né? E quando eu me formei, que eu recebi meu primeiro salário, eu fui no mercado e falei, eu não vou fazer conta nenhuma. Eu vou colocar no carrinho o que eu quiser e vou passar no caixa. E quando ele virou coordenador, pasmem, ele pagou uma pizza para os amigos. Milagre, viu, gente? Quem conhece o Mike sabe. Milagre. Hoje evoluiu bastante, então. Sim, Porque na faculdade a gente até, vamos em tal lugar, não posto sem dinheiro, o colega pagava pra gente. Aí agora a gente já tem condição de pagar pro colega. Agora já paga pro colega. Que legal. Gente, olha, eu fico muito feliz com esse bate-papo com vocês. Fanorte fica muito feliz de observar 2 pessoas bem posicionadas. A gente não fala só empregada, a gente fala bem posicionada, porque você hoje está num hospital de referência na região. Eu não vou nem falar de qual, né? Hospital privado que, na verdade, tem uma responsabilidade regional. Você, como você disse, querendo ou não, você é coordenador da Macro 2, né, da parte. Então, você não é coordenador, você não é coordenador só daqui do Euro, né? Então, quer dizer, você recebe muitas pessoas. Fanorte fica muito feliz de saber que contribuiu, que esteve presente em determinados momentos da vida de vocês. No caso do Michael, até hoje está presente, né? Isso é muito, muito gratificante para nós. E o nosso bate-papo com vocês é justamente para encorajar as pessoas que, na verdade, perguntam assim, mas se eu for para Fanorte, será que eu vou ser uma águia, né,
você tem condição. FANORTE, lá na primeira turma, né, Karina? Vocês vieram da primeira turma. Então vocês hoje já são águias, já são pessoas muito bem posicionadas. E a gente poderia ficar aqui batendo papo até amanhã, né? Mas como o nosso tempo ele é reduzido, eu gostaria de pedir para que você fizesse considerações finais, mandasse uma mensagem de empoderamento para os alunos, aqueles que pensam em fazer enfermagem, e depois o Maico também. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar relembrando alguns momentos, né? Falando também a respeito da profissão que eu amo de paixão. E eu sou suspeita para falar, pessoal. Então, se vocês me perguntarem, Karina, eu faço enfermagem? Eu vou dizer, façam. Porque eu sou suspeita para falar, porque eu me encontrei na enfermagem, então eu amo o que eu faço. Eu não vou dizer para vocês não fazerem. Vai ter problemas, vai ter conflitos, vai ter dificuldades, mas quem garante que nas outras profissões vocês também não vão enfrentar isso, né? Então, acho que tudo vai daquilo que você tem para oferecer também como profissional. Então, é isso aí, pessoal. Se vocês puderem fazer, escolham essa profissão, ela é maravilhosa. Vocês têm vão ter parte, né, na vida de muita gente, inclusive das empresas também. Vocês vão conseguir fazer algo bem bacana, né, estudando bastante. Eu não poderia deixar de perguntar. Você indica a FANORTE para quem quer fazer enfermagem? Com certeza, né? Inclusive, igual eu falei, né? Eu tenho pupilos da minha equipe estudando aqui. Que legal. Maico? Olha, eu super recomendo, porque eu acredito que hoje em dia os profissionais, né, que estão no dia a dia, tanto aqui na faculdade quanto nos estágios, né, que a gente também tem o grupo ali de professores do estágio que mantém, né, e a gente conversa muito sobre a formação dos alunos, e o pessoal do hospital elogia muito a gente. Legal. Falando assim, Maico, esses alunos aí são 10. Se eles formar e vier para cá, a gente está garantido. Que legal. E é isso que eu gosto de ouvir, é que a equipe multiprofissional elogia os alunos, né? Então é por isso que eu indico, não é só porque eu estou trabalhando aqui. Mas, e também porque, né, eu estou supervisionando e como, né, tanto a Karina que está na gerência, eu estou na coordenação, a gente já sabe o perfil do bom enfermeiro. E a gente consegue ver isso nos alunos, né? Eu só tenho a agradecer pela FANORTE, pela oportunidade, né? Uma das coisas, eu esqueci de falar no começo, mas do que me fez, né, fazer a faculdade foi questão financeira, que eu não tinha tanta condição e a FANORTE proporcionou isso para mim. Bacana. E eu só tô aqui devido a essa oportunidade, né? Que só passou uma vez. Se eu não tivesse pego, né? O que seria? E um conselho também para os alunos é se esforçar ao máximo na faculdade, né? Não empurrar com a barriga, porque acontece de alunos empurrar a faculdade com a barriga, chegar nos estágios, roda, não dá certo, né? Ou que também tem o caso, por exemplo, a Karina, ela já mandou mensagem para mim: Maico, estou precisando contratar, tem alguém para indicar? Aí eu faço alguma indicação, tá, pede para trazer o currículo aqui, vamos fazer a entrevista, etc. Tem toda a parte lá. Legal. Mas eu, vendo os alunos daqui, eu posso fazer indicação para ela, né? E no processo seletivo também do estado eu indico fazer, porque por mais que seja temporário, nossa, é uma experiência enorme que você vai adquirir. Então, tanto o concurso quanto o processo seletivo, façam, porque vai valer a pena, não é tempo perdido, tá? E a enfermagem em si também, igual a gente falou, nós tá todo mundo trabalhando, não vai faltar, né? A não ser que você seja um péssimo profissional, mas a faculdade FANORTE não está formando isso, né? A gente está formando excelentes profissionais, para estar todo mundo trabalhando com a gente no final. Eu acho que para você que está assistindo e às vezes fala assim, poxa, como é que devo me comportar durante a minha formação? Então, o Maico na condição de preceptor, que é um professor de estágio, ali o aluno já começa a sua profissão. Então, para aqueles que estão estudando, a gente já deixa um recado aqui. A sua profissão começa na sua formação, dentro da faculdade. O professor, ele já tem um olhar diferenciado para aqueles que conseguem ser um bom acadêmico, né? Bom, eu estive aqui no nosso podcast da FANORTE hoje com a enfermeira Karina,
e com o enfermeiro Maicon. Nossos agradecimentos a vocês e pessoas que são nossos egressos, né? E um abraço para todos vocês e até a próxima.